bom dia. Estamos aí iniciando mais uma reunião hoje, reunião do nosso curso Entre Possibilidades e Estratégias. E hoje nós temos aí como convidada a nossa querida Rejane Duarte, né? A Rejane é uma amiga minha muito querida. Ela vem aí comigo numa caminhada desde 2016. E nós tivemos, após o mestrado, eu tive a oportunidade de conhecer a Rejane. Na época eu conheci a Rejane numa fala de mães, né, Rejane? Se não me engano, era alguma coisa que ia na sobre mães empreendedoras. Eu nem era mãe, gente, mas eu queria empreender. Eu achava que era isso que eu queria na vida. Enfim. Mas foi muito interessante que nós fizemos um processo ali de mentoria e tal, e a gente mesmo sendo no sentido de empreendedorismo, eu aprendi N coisas com a Rejane, de N assuntos. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas empreendedorismo e tal, nada a ver, né? E não, é algo que a gente precisa desconstruir, porque às vezes a gente acha que alguma coisa relacionada a um tema é só aquilo, né? E não é necessariamente isso. E aí, a gente, deixa eu só desativar esse som. Flavinha, se você puder ir desativando o som, você tá como minha cola anfitriã hoje. Nossa, mamãe, a gente está terminando o curso e tem coordenadora que ainda não consegue desligar o som, pensa? Gente, faz parte do nosso momento. E aí, beleza. Quando a gente estava nessa reunião do dia 21 sobre o podcast, a gente conversou bastante no final, né? Que nós estávamos com muita dificuldade em relação a tempo, que estava difícil, que estava tudo sobrecarregado, que eu não vou dar conta, que são 2 vezes por semana. Gente, mas são 2 horas, vamos organizar esse tempo. Não fica na escola, procura, pega seu horário em home office, organiza, pega o horário do tempo, vai para a escola. Enfim, nós tivemos aquela baita daquela conversa após o horário do curso. E aí nós tínhamos uma fala sobre multiletramentos, essa fala ela era minha, né? E aí uma das pessoas não pôde vir, por isso eu fiz aquela troca, né, do podcast e tal. Então a minha fala seria hoje sobre multiletramentos. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo. E eu sei que a gente está, de fato, por conta da pandemia, a gente se reestruturou e se reinventou em tudo, né? De repente a gente estava na escola com professores, com alunos. Quem é da educação infantil sabe quanto que é difícil a gente sair daquela afetividade que as crianças nos trazem diariamente, né? Eu falo isso porque eu também sou professora, e como é bom eles nos pegar no cabelo da gente, abraçar e cheirar, né? Os meninos trazem flores, os maiorzinhos. Então, assim, os maiores a gente tem que lidar com aquela, como é que a gente vai falar? Quando eles estão adolescentes e que tá com aquele, como é que a gente fala, Paula? Aquele senso de rivalidade, né? Que tudo é não. E de repente isso nos é tirado. Porque de repente fala assim, olha, tem um vírus, está matando, vocês vão para casa, a gente precisa descobrir uma forma da gente lidar a partir de agora. Então isso nos foi imposto em 2020. Nos foi imposto. Então, a gente tinha uma rotina de sair de casa, chegar às 7 horas no trabalho, às vezes chegar às 7h30, né, 8 horas, enfim, cada um com seu horário, porque aqui nós estamos entre coordenadores e assistentes tecnológicos, alguns assessores como convidados aqui hoje. E aí a gente precisa reinventar. E aí eu percebi na nossa fala, naquele dia 21 de outubro, que a gente estava desorganizado. Estávamos todos. E quando eu falo desorganizado, eu me incluo também, gente. Porque eu também tenho um sistema de escalonamento, apesar de vir muito para a secretaria, né? Eu me sinto mais organizada vindo todos os dias meio período e ficando meio período em casa, até por conta do Benjamin, eu sinto que assim é melhor para mim. E eu falei, gente, eu acho que está precisando de... Eu acho que multiletramentos nesse momento talvez vai fazer menos falta do que uma fala sobre gestão de tempo. E aí a Rejane me veio na cabeça de imediato. Porque a Rejane me ensinou uma coisa que eu lembro muito. Antes feito do que perfeito, aprenda a falar não, né? E às vezes a gente está entrando e precisando de algumas coisas, de se dar o limite, né? E aí, quando a gente entrou nesse feriado agora, eu falei assim, eu não vou ficar no Telegram esse feriado.
Porque as meninas perceberam, né? Eu falo as meninas, gente, rapazes me perdoem, mas é porque o nosso grande público é das mulheres. Eu falei assim, elas perceberam que elas têm as tarefas para fazer, elas vão fazer nesse feriado e elas vão me surtar de notificação aqui. Então eu vou sair, eu vou me retirar do Telegram, porque senão eu não vou ter feriado e eu precisava descansar. Quando eu abri ontem o Telegram, eu falei assim, eu acertei. Então, assim, e como vocês estão nesse momento, e eu estou falando, eu estou fazendo esse panorama também, até para a própria Rejane, apesar da gente ter tido já uma conversa, mas também para ela ter esse olhar e esse panorama, e se eu estiver errada, vocês me falem, né? Como, Rejane, a gente está trabalhando muito com o WhatsApp, com o Telegram, com o celular, e com o atendimento às famílias e aos professores, a gente tem extrapolado o nosso tempo, o nosso horário de serviço o tempo inteiro, né? Então, assim, eu achei que aprender a gerir esse tempo, refletir mais sobre esse momento, era algo importante, né? Então, assim, eu quero dizer que você, em nome da nossa secretária Sonja Maria Lacerda, é muito bem-vinda à Anápolis, mesmo que à Secretaria Municipal de Educação, mesmo que de forma virtual, né? Quero ler aqui bem rapidinho o seu mini currículo, né? A Regiane, ela é administradora com MBA em liderança, ela é Master Coach, mentora, palestrante, diretora da Inspire, né? Depois a Regiane vai passar aí o arroba dela nas redes sociais para que a gente possa seguir e, de fato, se inspirar, né? Com cada publicação ali. Inspire pessoas, negócios, resultados. Diretora da Presidente BPW Goiânia, né? Que é uma ONG da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Eu percebo, né? A Regiane, ela tem assim, um foco muito claro, principalmente com mulheres, né? Não quer dizer necessariamente que ela não atende muito público, mas esse olhar e essa fala aí com mulheres. Regiane também é mãe de um pequeno rapaz, assim como eu, e sinta-se, Regiane, à vontade. Esse é um grupo muito seleto aqui da Secretaria Municipal de Educação. Elas são muito abertas. Nós, quando a gente precisa falar, a gente abre o microfone e a gente fala, né? E a gente costuma ter, nesses momentos de segundas e quartas-feiras, de fato, uma roda de conversa digital. Então, fique à vontade e sinta-se em casa, tá bom? Olá, Manu, gratidão aí, gratidão pelo convite. É sempre bom estar compartilhando, né, conhecimentos, técnicas, estratégias. Sou apaixonada, né, pela área de atuação de vocês, pela educação, e vejo que essa é a base de tudo. Se a gente tem algo de muito bom em todo esse vendaval que vivemos nessa pandemia, eu acredito que seja o olhar diferente, né, aos educadores, a necessidade que temos dos educadores na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, sobrinhos, afilhados. Eu atendo muitas mulheres, né, em processo de coaching, em processo de mentoria, em processo de desenvolvimento, treinamento, e ouço de muitas mães que não são da educação, né, eu nunca amei tanto a escola do meu filho. Eu nunca senti tanta falta das professoras, né? Então, assim, se há algumas coisas de bom que a gente precisa enxergar, né, em todos os momentos da nossa vida, e no meio dessa pandemia não é diferente, a valorização, né, do papel que vocês escolheram vivenciar e profissionalmente. Muita gratidão por existirem, por cuidarem, né, de tantas pessoas, de tantas famílias, vocês aqui, meninas e meninos presentes. Quero iniciar com esse agradecimento, né, pela escolha, pelo sim que vocês disseram à educação. Então, vamos lá iniciar aqui uma manhã de compartilhamentos, né? Eu tenho certeza que aqui eu vou trazer algumas experiências, mas que também vou aprender muito com vocês. E assim eu sigo compartilhando, aprendendo e crescendo. Assim como a Manu já me apresentou, eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento, trabalho tanto com desenvolvimento de negócios quanto desenvolvimento de carreiras. Vou compartilhar aqui um material um pouquinho
do que eu venho trazendo nos meus treinamentos, em específico a gestão do tempo, porque eu vejo que no meio de toda essa pandemia tivemos que reaprender tudo, né? A título de organização, a título de logística do nosso dia a dia, vieram também muitos conflitos, né? Por quê? Porque eu tenho que compartilhar o espaço de casa com outras pessoas, né? Tem outros profissionais também em casa trabalhando, tem as crianças sem escola. Então, toda essa vivência nos demanda ainda mais habilidades, né? Habilidades até mesmo de empatia para com o outro, habilidades de gerir conflitos, tanto no ambiente de casa, quanto no ambiente daqueles em que a gente lidera. Então, hoje eu vou trazer aqui um pouco para vocês essa gestão do tempo no contexto, como eu posso me organizar, como eu posso enxergar o momento em que estou vivendo, quais as minhas prioridades, como é que eu posso gerir os conflitos, porque para eu organizar o meu tempo, eu vou ter que dizer não algumas vezes, mas esse não, ele pode ser dito com muita amorosidade, existe técnica para isso, tá? A gente não precisa ser mal visto ou malquisto por dizer um não, mas a gente tem que ter muita clareza, né, do que queremos, para onde vamos, e temos que, sim, produzir muito, mas com equilíbrio, né? Ninguém quer hoje um colaborador, uma mãe, um pai produzindo muito, mas se desequilibrando. E eu consigo dar ao outro aquilo que eu tenho. Como é que eu vou oferecer equilíbrio às pessoas nesse momento se eu não estou tendo esse equilíbrio, né? Então, gratidão aí, Manu, pela oportunidade de falar desse tema que eu vejo hoje tão necessário às nossas vidas, e até a mim mesmo, Rejane. Quando eu paro para estudar, para preparar uma fala a vocês, eu também aprendo, né? Eu tenho um filho aqui de 2 anos e meio, que antes da pandemia ia para o berçário, enquanto eu trabalhava, né? Hoje a gente ainda está sem esse berçário, e é equilibrar vários papéis, né? O de mãe, o de profissional, o de esposa, o de dona de casa, o de empresária, cuidar das minhas clientes, cuidar da minha família. Então, eu preciso ter tempo e conseguir gerir tudo isso, mas antes de tudo, eu preciso ter equilíbrio, né? Se eu perder o meu equilíbrio, eu não consigo equilibrar todos esses papéis. E aí, a gente vai começar aqui fazendo uma reflexão, tá? Deixa eu só compartilhar aqui um slide com vocês. Um minutinho. Apareceu aí para vocês? Ok? Um minutinho só. Apareceu sim. Aqui é um pouquinho da minha história, né, dos treinamentos que eu faço, a Manu também citou a BPW, né, a BPW é uma ONG de mulheres profissionais e empresárias, né, que além de cuidar da sua vida, da sua carreira, da sua jornada, ainda se doam um pouquinho a empoderar outras mulheres, tá? Então, aqui um pouquinho dos treinamentos. Dentro do meu trabalho existem 2 focos, né, o treinamento de equipes e o desenvolvimento de sócios dentro de empresas familiares. Então, eu lido muito com essa questão de gestão de conflitos, de harmonização nas relações, principalmente nas relações profissionais, né? E no autodesenvolvimento. Então, aqui ainda um pouquinho, resiliência, paixão por negócios, paixão por família, essa é a minha vida, né? E a vocês que buscam aqui por resultados de forma equilibrada, né? Minha gratidão, meus parabéns. E vamos aqui para a nossa atividade número 1. Ela, na verdade, é uma atividade de reflexão. Por quê? Se eu sei muito bem o que eu quero, eu consigo ter foco, eu consigo fazer escolhas. Se não está muito claro o que é importante na minha vida, essas escolhas elas vão se atropelando e elas acabam me deixando em saia justa. Por quê? Porque se eu não sei fazer escolha em alguns momentos, eu quero abraçar tudo. Eu quero estar presente em todos os locais, eu quero dizer sim para todas as pessoas, eu quero ser bem vista em todos os momentos. E aí, onde é que eu fico nessa história, né? Então, vamos fazer aqui uma atividade do que vocês querem para a vida de vocês no ano de 2021. Nós sabemos, nós vivenciamos um 2020 totalmente atípico, diferente,
como se estivéssemos aí numa montanha russa, né? Cheia de altos e baixos, que ao mesmo tempo, com muito medo, com muita angústia, aflição, a gente tem muito a comemorar de estarmos vivos, de termos as nossas famílias em paz, com saúde, de termos o nosso trabalho, né? Muita gente hoje não pode comemorar esses itens. Então, assim, antes de tudo, que sejamos gratos, né? Que sejamos gratos à vida, à proteção das nossas famílias, à proteção do nosso trabalho, a todos os ambientes em que estamos inseridos. Então, e para 2021? O que eu quero de diferente, né? Eu quero me organizar, eu vou dar conta de todas as minhas demandas, de tudo que eu vivenciei em 2020, o que foi mais importante? Quando eu paro para olhar para mim, para a minha vida, para os meus desejos, para os meus sonhos, o que eu realizei, o que ficou para trás? Tem uma reflexão que a gente faz, que alguns clientes até me falam, ai, Rejane, isso é tratamento de choque. Mas, na verdade, é uma chamada para a realidade, né? Então, imagine você, hoje, se você recebesse aí de um médico um diagnóstico que você só tem mais 5 dias de vida. O que teria importância nesses 5 dias para você? Com quem você gostaria de falar? Com quem você gostaria de estar, né? O que você gostaria de deixar como mensagem para as pessoas que você ama? Então, é assim, nos colocarmos numa condição que ela realmente pode acontecer, mas que a gente não para pensar nisso, mas que a partir disso a gente consiga priorizar, né? Que a gente consiga colocar um mínimo de ordem nas nossas vidas, um mínimo de organização. E, gente, ordem, organização, gestão do tempo, gestão do horário, gestão da vida. E, na verdade, a gente usa muito esse termo gestão do tempo, mas o tempo a gente não consegue ter gestão sobre ele. A gente consegue ter gestão sobre as nossas atividades em relação ao tempo, não é isso? Porque eu fazendo, eu não fazendo, eu aprendendo, eu fechando os olhos, eu me abstendo, eu realizando, o tempo está passando, né? Então, mediante tudo isso, o que te importa hoje? Estar neste trabalho, né? Neste momento, se desempenhando, se dando no seu melhor papel. Qual que é a importância que isso tem na sua vida? Que importância tem o seu trabalho no seu contexto familiar, no seu contexto de crescimento e desenvolvimento pessoal, né? No seu contexto quanto pessoa, quanto ser humano. Que importância tem, né? Ser um profissional ou uma profissional equilibrado, equilibrada. E aí a gente vai para essa atividade agora. Para 2021, todo mundo tem caneta e papel aí? Para a gente fazer algumas anotações? Sim? Então, vamos lá. Para 2021, eu sei que você tem muitos sonhos e planos, mas escolha um que, realizando esta atividade, esta situação, alcançando este desejo, representa que as coisas vão estar em equilíbrio, em ordem, que você vai estar se sentindo bem. Deixa eu só fechar aqui esse slide. E vou acompanhando vocês aqui no chat também. Escolham aí um objetivo para 2021, o qual, se vocês alcançarem esse objetivo ou essa meta, vocês vão poder comemorar muito o 4 de novembro de 2021. Escolha uma atividade, uma ação, que se você der conta dela, ou uma conquista, pode ser bem bacana para a sua vida. Deu para escolher? Deu para pensar em algo? Sim? Algo que seja importante para você. Esquece o julgamento dos outros, se isso é importante para o outro ou não. Algo que seja bacana para você. Para você, Gisele, para você, Camila, para você, Genilza, Adriana, Patrícia, Ana Paula, Leonardo, Maria Elizabeth, Francisco, Idelma, Ellen, Cleide, Tiago, Edna, para cada um de vocês. Deu para pôr no papel? Agora, a gente vai fazer como se fosse uma visualização. Imaginem aí uma fotografia disso acontecendo, desse fato acontecendo, desse sonho, dessa meta, desse objetivo sendo realizado.
Transforme isso mentalmente em uma fotografia, onde se eu, Rejane, visse essa fotografia em uma rede social, em algum dia do ano que vem, eu falaria, nossa, ó, Cleibiane alcançou o objetivo dela. Nossa, Renata conseguiu. Olha, Adriana conseguiu. Manu, olha, a Luciene está feliz porque ela alcançou o objetivo dela. Imaginem aí uma fotografia, um print. Dá um print num momento que simbolize que você conquistou o seu sonho, o seu objetivo, o seu desejo, o seu melhor desejo para 2021. Descreva essa fotografia aí no seu papel, ou imagine ela da melhor forma. Ou você pode imaginá-la, ou você pode descrevê-la, mas sentindo toda a felicidade e vibração deste momento, em que você alcançou um grande desejo, ou de um novo comportamento, ou de um novo sentimento, ou uma aquisição de algo, ou um momento com pessoas especiais. Tente sentir a vibração desse momento. Em que ambiente é esse? Onde é que vocês estão comemorando? É um ambiente aberto, fechado? Tem algum cheiro ou não? Tem uma vibração? Tem uma energia boa? Deu para imaginar esse momento? E olha que depois eu vou querer saber, viu? Depois vocês vão me contar. Vou deixar aqui meus contatos e eu quero saber. Onde é que vocês chegaram nesse momento? E agora, a gente vai falar sobre a importância disso. Por que que para você é importante conquistar aí esse momento? Por que que para você é importante vivenciar essa fotografia? Por que que é importante, o que você vai ganhar com isso? O que que isso te traz? A título de sentimento, a título de vibração, a título de energização. Por que que isso é importante na sua vida? Por que que conquistar essa meta, esse sonho? E agora com muita atenção, quem é que vai vibrar com você quando você conquistar esse momento? Quando você conquistar esse sonho, esse objetivo? Quem são as pessoas que você vai contar que você conquistou esse momento, que você conseguiu alcançar essa meta, esse objetivo, e que vão, assim, vibrar, pular de felicidade com você? Quem são essas pessoas? Coloque aí na sua anotação. Se alguém se perdeu, alguém fala, Rejane, não estou conseguindo imaginar, pode me chamar aqui, tá? Pode me falar. Que eu vou dando alguns exemplos para alinharmos todo mundo junto. Então, encontraram aí a importância disso acontecer? Quem é que vai vibrar com você? E agora, a gente vai para a responsabilidade de isso acontecer. De quem é a responsabilidade por esse acontecimento na sua vida? Por essa conquista, por esse desafio, por essa comemoração? De quem é a responsabilidade? De 0 a 10, o quanto ela é sua? Aí eu vou escutar aqui em pensamento, né? Ah, Rejane, tem desejo que depende do outro, tem desejo que depende de mim, tem meta, objetivo que depende em 10% de mim, 80% do outro, 90% da situação, sei lá, gente, estou chutando aqui. Tem desejo que vai depender 80% de mim, 20% da situação do outro. Ah, Rejane, eu acho que a responsabilidade é 100% minha. Ah, Rejane, eu acho que a responsabilidade é 100% do outro. O que que vem aí na sua mente? O que que seu cérebro te diz? De quem é a responsabilidade por fazer isso acontecer? Em percentual, de 0 a 10, o quanto isso é seu? Deu para pensar? Vai aqui a colinha agora, né? De 0 a 10, esse 10 é seu. De 0 a 100%, é 100% seu.
né? Por quê? A gente tem, às vezes, o hábito de compartilhar com o outro a responsabilidade pelas nossas realizações, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos de uma vida diferente, de alguma conquista nova. Mas se nós não estamos em 100% responsáveis por criar um ambiente de realização, por nos darmos no nosso melhor, como é que a gente vai inspirar o outro a vir comigo nessa jornada? Como é que eu inspiro o outro a vestir a camisa do meu sonho? Porque eu sei, vão ter sonhos que envolvem investimentos. Ah, Regiane, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero comemorar tal coisa com a minha família, eu quero fazer um curso novo, ou eu quero conquistar algo novo, ou eu quero ter mais tempo. Só que se eu não promovo isso dentro de mim, internamente, se eu não chamo essa responsabilidade para o meu peito, como é que eu vou inspirar quem está à minha volta a me ajudar com esse desejo, né? Então, como é que foi isso aí para vocês? Tem alguém que estava delegando aí um pouquinho de percentual para outros, para o ambiente, para a família, para os colegas de trabalho, para o mercado, para os políticos, para a nossa comunidade, né? Por quê? Porque a gente tem, sim, um impacto externo na nossa vida. Mas se a gente chama para o nosso peito a responsabilidade de que eu vou fazer a minha parte, já é um percentual muito grande, que você caminha na direção dos seus sonhos, dos seus planos, da sua meta, né? E agora, comprometimento. Quem é que aqui está aqui conosco hoje e se compromete a aprender algo novo e a aplicar, né? Isso eu não preciso nem frisar aqui com vocês, que são da educação, né? O processo de aprendizagem, ele precisa da prática, né? Se eu aprendo várias coisas novas, mas não coloco isso em prática, isso vai cair em desuso, isso vai ser esquecido, vai ser substituído por outra informação. Então, de 0 a 10, o quanto você está comprometido ou comprometida a utilizar pelo menos um dos itens que vocês vão aprender aqui hoje na direção certa, na direção do seu sonho, na direção do seu objetivo, do seu desejo para 2021. De 0 a 10, o quanto você está comprometido ou comprometida? Pode colocar aí no chat para mim, porque essa eu quero ver. Quem é que se compromete aqui? E olha só, quando eu pedi para vocês... Aí, gostei de ver, Alessandra, gratidão pela participação. Quando eu pedi para vocês criarem aquela fotografia, por que ela é tão importante? Porque a nossa vida é cheia de oportunidades, né? Só que se eu não tenho muito claro, desenhado, com riqueza de detalhes, onde é que eu quero chegar, o que eu quero para o 2021, imagine assim, ó, uma linha de Fórmula 1. Eu tenho lá o pódio, que é onde eu quero chegar. Mas, nossa, o piloto encontrou aqui no meio do caminho uma mega oportunidade para esse sonho. Nossa, encontrei uma mega oportunidade para outro sonho. Aí eu vou me desviar aqui só um pouquinho, depois eu chego lá. Ah, eu vou me desviar. Nossa, encontrei uma mega oportunidade que pode ser isso, ou pode ser aquilo. Então, assim, se a gente não tem um foco muito claro do que é importante para a nossa vida, se eu desconheço a importância disso, se eu não ligo isso a pessoas importantes, se eu não chamo a responsabilidade para o meu peito e se eu não me comprometo, como é que eu vou chegar lá? Faz sentido para vocês? Porque ao longo da minha jornada, eu preciso aprender a dizer não para muita coisa. E priorizar é aprender a dizer não. Aprender a dizer não para algumas distrações, aprender a dizer não para alguma coisa que me traga prazer, mas que está me tirando do eixo. Aprender a dizer não para algumas pessoas que eu quero muito agradar, mas que em alguns momentos eu vou ter que dizer não, né? Aprender a dizer não para algumas situações que parecem muito atrativas, porém
para eu chegar na minha fotografia, eu vou estar me dispersando, né? Então, muita gratidão aí por todo mundo que está partilhando aí, né, o seu nível de comprometimento em utilizar alguma coisa que a gente vai aprender aqui hoje na prática. Por quê? Porque a gente vai pegar aquela fotografia que vocês criaram, seja ela desenhada, descrita ou imaginária, voltemos lá na nossa fotografia. Quem aqui já brincou de quebra-cabeça quando criança ou brinca até hoje, né? A gente ainda brinca com as crianças da nossa vida. Coloque essa fotografia, imprima ela, pode ser de forma imaginária, e recorte essa fotografia no formato de um quebra-cabeça. Então, a gente vai pegar essa melhor fotografia, que é um desejo, um objetivo, um sonho para 2021, cheia de riqueza de detalhes, que tem muita importância para a gente, para quem a gente ama. A gente vai guardar essas pecinhas dentro do nosso bolso. Cada dia em que a gente levanta e que a gente tem o dom da vida para despertar, para acordar, significa a oportunidade de montar uma pecinha dessa fotografia. Então, eu aprender a dizer não e priorizar as coisas significa estar montando uma pecinha dessa fotografia. Se eu quiser abraçar o mundo, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, significa que eu não estou conseguindo montar esse meu quebra-cabeça. E aí, mais importante do que velocidade é a direção correta. Por mais que eu não tenha tanta velocidade, mas se eu estou na direção daquilo que eu desejo para a minha vida, eu vou caminhar bem. E eu vou ter a oportunidade de montar o quebra-cabeça do meu sonho, do meu desejo, do meu objetivo para 2021. E isso depois pode ser replicado com uma meta para 2 meses, com uma meta para 1 ano, com uma meta para 5 anos, para 10, para 20. Porque hoje eu tenho a oportunidade de botar no papel o que eu quero para a minha vida. Existem muitos dos nossos pais, avós, que nunca tiveram acesso a essa clareza, né? Que chega lá aos 80, aos 90 anos e fala, nossa, o que eu fiz da minha vida? Eu não me organizei, eu não priorizei, eu não fiz aquilo que era importante para mim, porque eu me dediquei sempre ao outro, né? Então, eu preciso ter clareza. O que é que eu quero? Qual quebra-cabeça eu quero montar no meu 2021 e ao longo tempo na minha vida? Para isso, o que eu preciso aprender? Quais comportamentos eu tenho que desenvolver? Eu preciso aprender a gerir conflito. Porque o conflito, muita gente tem em mente que o conflito, ele é ruim, que ele é algo desgastante. Mas o conflito nada mais é do que uma diversidade de opiniões em que precisam ser respeitadas, às vezes escolhida a minha, às vezes escolhida a opinião do outro, mas eu consigo gerir bem isso, né? Se eu tenho técnica para isso. Então, o que eu preciso ser para ser produtivo, para realizar cada vez mais, com menos peso nos ombros? Eu preciso ter clareza de onde é que eu posso chegar, eu preciso ter estratégias de relacionamento, relacionamento com a minha equipe, relacionamento com a minha família, relacionamento com a minha comunidade, com os meus chefes, com os meus líderes. Porque com essas técnicas e com clareza, eu vou conseguir chegar, eu vou montar o meu quebra-cabeça com um pouco mais de leveza e menos fardo nos ombros. Tá fazendo sentido para vocês? E aí, ao final do nosso encontro, eu vou querer saber de vocês ao menos um plano de ação, ao menos alguma ação específica que vocês vão realizar desta para a próxima semana, em que vocês vão sentir assim, nossa, estou no caminho do meu quebra-cabeça. Estou no caminho do que é importante para mim e para as pessoas que eu amo. Estou no caminho de uma vida ainda mais produtiva com leveza. Ok? Então, depois vocês vão pensando em um plano de ação. Pode ser uma pequena coisa, uma pequena ação, dentro de tudo que nós vamos abordar, mas que vocês se sintam caminhando na direção do que é realmente importante para a vida de vocês. Ok? Foi bacana passar por essa reflexão?
Porque, na verdade, às vezes a gente vive um momento que eu considero um liquidificador. Vão caindo muitas coisas, tudo vai batendo, se atropelando, e eu não paro para respirar e falar, opa, peraí, de onde vem a minha energia? Quem são as pessoas importantes na minha vida? O que é que o meu trabalho proporciona a essas pessoas? O que é que o meu autodesenvolvimento me proporciona, né? Às vezes, no meio desse liquidificador, a gente não para, né? Para ter essa reflexão. Então, vou voltar aqui, compartilhar. Alguém quer compartilhar algum insight, algum pensamento? Vamos construindo esse momento aqui em conjunto, tá? Assim como a Manu disse, é uma roda de conversa. Eu trago algo, vocês complementam. Sempre que alguém quiser colocar aqui alguma vivência, alguma experiência, alguma reflexão que possa somar com os demais, fiquem à vontade, tá? Fechando esse momento. Eu posso falar? Pode. A Manu já está enjoada, que eu sempre falo, né, Manu? Eu estava analisando aqui em relação a gente se posicionar no futuro, e eu estou me imaginando no ano passado. O que aconteceu? Eu peguei uma licença prêmio no início do ano, né? Porque meu marido e eu decidimos que a gente ia fazer uma viagem. A gente ia viajar para Cancún, ó que ruim. E íamos para a Argentina. E aí a gente juntou o dinheiro, né? Porque professor, você sabe, tem que juntar o dinheirinho para conseguir. Então a gente se organizou, tiramos, ele pediu a licença dele também, tudo organizadinho, bonitinho. Todo mundo com o futuro planejado, e veio a pandemia. No início, que foi assim, como diz o meu ex-chefinho Tiago, que foi de terror e destruição, a gente ficou preso, ilhado dentro de casa, sem poder fazer nada, sem poder sair, sem poder... E aí deu um desespero, sabe? De pensar assim, nossa, eu joguei 6 meses no lixo. Gente, eu fiquei revoltada demais. Eu, não é possível, essa licença não existe, o que aconteceu, tal. E depois eu fui acompanhando o ritmo da escola, nesse momento de pandemia, como foi sofrido essa sintonia de todo mundo lá no meio. Foi uma loucura também, foi um sofrimento. Eu acho que sofreu todo mundo, sofreu a secretaria, sofreram os professores, sofreram os alunos. Acho que não teve ninguém nessa pandemia em relação ao nosso trabalho, à escola, que não tenha sofrido muito. E depois eu pensei, gente, quer saber? No meu caso foi até bom, eu descansei em casa, eu fiquei tranquila. E quando eu retornei, já não tinha mais o terror e destruição. Parece que tinha passado aquela primeira onda, que foi aquela onda meio muito chocante, né? Assustadora, né? Nossa, foi terrível. E acabou que eu voltei a trabalhar, voltei mais tranquila, eu estava muito renovada. Tanto é que a minha função na escola é coordenadora técnica. E quando eu fui voltar, a minha colega estava muito sobrecarregada com o pedagógico, porque, gente, vamos combinar que esse pedagógico foi... Os professores me desculpem, mas esse pedagógico, misericórdia, gente do céu, eu fiquei com dó, sabe? Eu falei para ela, não, vamos dividir, me dá educação infantil, e ela falou para mim, nossa, Clei, muito obrigada. E aí, quando eu peguei, eu vi, porque, assim, o coordenador pedagógico agora, ele não está lidando só com as ansiedades dele, ele tem que lidar com as ansiedades da diretora, as diretoras que me desculpem, mas vocês são muito ansiosas. Então, as diretoras são ansiosas, o professor é ansioso, o pai do aluno reclama e vira aquela bola de neve. E o coitado... Gente, eu tenho dó de nós, que agora eu estou na posição também. A gente recebeu uma carga muito grande e aí eu tive a impressão que, tipo assim, a gente era meio que obrigado, entendeu? Não, você é coordenador, você quis essa função, se vira. Foi tão dolorido quando eu vi aquilo que eu até comecei a ter uma visão diferente de tudo. Então, para o ano que vem, quando eu fui desenhar esse meu histórico e tal, uma das coisas que eu pensei é que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planeja, com o que a gente se apega, com o que a gente quer, porque imprevistos acontecem. E 2020 me ensinou que a gente não está preparado para o imprevisto, a gente não está preparado. Você está preparado, quero comprar minha casa, você está preparado para ir lá e comprar sua casa. Você não está preparado para um golpe na economia mundial que vai fazer com que o seu dinheiro desvalorize e você não possa mais comprar sua casa. Isso gera uma frustração muito grande.
a gente fica muito ansioso, muito frustrado, é muito dolorido isso para a gente. E foi uma coisa que 2020 me ensinou, é que como o imprevisto acontece, então eu vou me preparar e vou preparar até os meus filhos. A minha filha não tem uma unha mais no dedo, porque a minha ansiedade, acho que passou para ela, ela comeu todo... Gente, Nina nunca roeu unha na vida, agora ela não tem mais uma unha, ela come tudo. E eu acho que um pouco é culpa da gente, minha, né, no meu caso, que fiquei ansiosa e passei isso para ela. Verdade. E para o ano que vem é uma coisa que eu quero controlar, essa questão da ansiedade e essa questão de eu vou fazer os meus planos, eu vou me organizar, mas se não acontecer da maneira como eu tinha planejado, fazer o quê, né? Paciência, que bom que eu acredito em Deus, então eu acho que tudo na vida tem um propósito. Então, assim, é barco que segue. Muita gratidão, viu, Clebiane, pela sua contribuição. E olha só para contextualizar com vocês, porque vocês estão, né, no ambiente aí do setor público, e receberam toda essa carga, né, de demanda dos professores, de alunos, de pais, mas esse mundo não se difere em quem está no mundo privado, tá? O mundo privado recebe a carga ali dos clientes, dos líderes, dos empresários, das vendas que despencaram, da entrega que tem que ser muito maior para manter o emprego, muitos sendo demitidos. Então, assim, eu falo isso só para a gente ampliar um pouquinho a percepção, sabe? Não foi fácil para ninguém. Eu, Rejane, tinha vários contratos fechados de aplicação de treinamento, tinha feito compromisso com isso, e tive vários contratos cancelados, né? E se vira nos 30 com os compromissos que você fez. Por quê? Porque o mundo virou de ponta cabeça. Então, assim, a gente precisa, sim, dar graças a Deus pelo momento em que vivemos, né? Que a nossa família está bem. Eu conheço de bem perto pessoas que perderam, né, entes muito queridos nessa pandemia. E a gente tentar, e isso eu falo para vocês aqui do setor privado, porque sempre que eu estou lá, eles ficam assim, meu sonho é ser servidor público, porque servidor público está lá, tem estabilidade, tem a garantia, não tem essa pressão do dia a dia, porque aqui todo dia é uma meta nova, todo dia é um objetivo novo e nada tá bom, quando eu alcanço 100 tem que ser 120. É porque eles não conhecem a Manu e a Idelma. Sim! E aí, não, eu falo é porque todo mundo tem a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente tem essa impressão de um olhar míope, e eu olho pela janela, nossa, a grama do meu vizinho ali tá verde. Se fulano é empresário, tá ganhando dinheiro, nossa, olha ali, ó, eu tinha que ser empresário naquela atividade ali, porque é o tanto de dinheiro que dá. Aí aquele empresário ali vem até mim, Rejane do céu, tem tanto carnê, tem hipoteca da casa, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá tudo desabando. Nossa, mas eu queria ser servidor público. Aí eu também atendo em processo de mentoria, processo de coach, servidores públicos que falam, Rejane, eu não quero mais essa vida, porque eu quero empreender. Então eu quero construir uma ponte para depois eu empreender. E aí eu gosto de mostrar o que há de realidade nos dois mundos. Porque os dois mundos exigem, né? Não é um ou outro que exige mais ou menos. Agora, cabe a nós, profissionais, públicos ou privados, estarmos preparados para agir sob pressão, para lidarmos com crise, né? Porque a crise, ela cai de paraquedas e ninguém previa isso, né? As maiores potências mundiais tendo que lidar com isso. E olha nós, no meio disso tudo, né? Então, assim, até contextualizando, as grandes empresas estruturam comitês de crise. O que esse comitê de crise faz? Eles sentam no início do ano para prever tudo de ruim que pode acontecer. Por quê? Justamente para lidar com essa ansiedade que a Clebiane citou, né? Se eu me antecedo que as coisas podem dar errado, mas eu não vou focar nisso, né? Mas se acontecer, eu estou preparado para lidar com isso, as coisas fluem com mais leveza. Ou se não, se eu foco só no positivo, 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 vai dar tudo certo. E de repente algo foge do meu controle, ou cai algo de paraquedas, eu me sinto frustrada ou frustrada. Por quê? Porque não aconteceu da forma com que eu gostaria.
né? Então, assim, só para contextualizar, tá? Esses dois mundos não tem muita diferença, não. As cobranças existem, as metas, o ter que atender, só que para tudo isso, o que que eu preciso? De estar centrado ou centrada, né? Seja no mundo público ou no mundo privado. Coordenadora é a linha de frente da unidade antes e depois da pandemia, ok. E, gente, coordenar é liderar, né? Se eu aprendo técnicas de liderança, eu lidero a minha equipe da escola, eu lidero meus filhos, eu lidero meu marido, minha esposa, minha família, minha comunidade da igreja. Então, assim, ó, são técnicas de inspirar o outro a fazer o que precisa ser feito e eu preciso apoiar. O que é o papel de um líder? É ser o pai, é ser a mãe. É inspirar a outra pessoa a dar o seu melhor e é eu me colocar na responsabilização com essa pessoa. Se teve sucesso, o resultado é do time. Se teve fracasso, o problema é meu líder, tá? Sinto informar, mas esse é o papel da liderança. Então, tem gente que fala, Rejane, credo, eu não quero isso para mim não, né? O sucesso é do time, o fracasso é meu. Mas né? Se eu estou no papel da liderança, não tem jeito, eu preciso chamar essa responsabilidade para o meu peito e falar, vamos lá, time, estou junto. É lógico que eu estou junto, nós vamos aprender aqui, não é eu estou junto 24 horas, tá? Porque eu também preciso ser gente, eu preciso cuidar da minha família, da minha vida, eu estou junto nas horas que precisamos estar juntos. Conte comigo, estou aqui para te apoiar, mas eu também sou ser humano, ok? Então, vamos lá. Só um comentário bem rapidinho. Quando você faz essa relação em relação ao setor privado, que eu acho assim, muito interessante, desse ampliar horizontes, né? Isso é muito, muito importante, porque como a gente está no setor público, na educação, a gente às vezes costuma olhar muito a educação em Anápolis, aqui na minha escola, na minha unidade, né? Então, assim, como é importante a gente ampliar essa perspectiva, ver que existe vida além do meu CMEI, vida além da minha escola, vida além da minha comunidade escolar, né? Eu achei interessante quando você fala assim, eu tive vários contratos rompidos, né? Você vinha falar para a gente no Inovar dia 31 de março, né? E com menos de 15 dias, a gente precisou fechar tudo, o pessoal que ia servir para a gente de patrocínio, a gente teve que também fechar, parar, devolver o que a gente já tinha arrecadado. Então, assim, de fato, afetou todo mundo, gente. Pandemia, tipo, geral, o mundo hoje. Não é só aqui na minha cidade, aqui nesse meu contexto escolar. E eu acho muito interessante a fala em relação às técnicas que você acabou de colocar, porque às vezes eu venho para o papel de coordenador pedagógico, e às vezes eu estou falando, tem assistente tecnológico aí, às vezes fala, eu não sou coordenador, mas hoje a gente sabe que o assistente ele pode vir a ser um coordenador geral, então pegue para você essa fala também. Eu preciso também estudar quando eu chego num lugar novo, né? Então, eu cheguei numa nova função e ontem eu estava falando com uma grande colega minha aqui da Secretaria de Educação e ela falou para mim, Manu, em todos os cargos que eu cheguei, eu estudei para estar naquele lugar. Eu admirei tanto aquela fala dela, ela está aqui hoje, ela sabe, né, que eu estou falando para ela. E eu falei assim, gente, as pessoas de fato, né? Então, assim, você falou uma coisa muito interessante. Porque eu enquanto coordenadora, eu lido com conflito diariamente, eu lido com gente diariamente, e às vezes pequenas técnicas de relações, né? Já faz o meu dia a dia ser um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo nessa questão de gestão de pessoas, né? Então, assim, eu só queria abrir esse parêntese porque eu achei muito precisa essa sua fala. Gratidão. Rejane, eu só gostaria de complementar, voltando um pouquinho, quando você coloca a questão de pessoas, né, em relação ao ambiente público e ao ambiente privado, né? Essas
pessoas que às vezes estão no ambiente público e no ambiente privado. De repente, quando essas pessoas às vezes se posicionam, né, ao colocar que, eu prefiro estar no ambiente público, eu prefiro o ambiente privado, né? Eu prefiro ser um servidor público, porque o servidor público é assim, assim, assim. Mas o que eu penso? De repente, essa pessoa, não é porque ela é um servidor público que às vezes ela deixa de fazer, ela não faz bem feito aquilo. De repente, essa pessoa, ela pode estar no ambiente público ou no ambiente privado, que ela não vai fazer bem feito. Por quê? Porque, de repente, isso é da pessoa. É uma pessoa que ela pode estar tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Por quê? Porque está faltando para essa pessoa todas essas qualidades que você colocou aqui anteriormente. Esse gerenciamento, essa gestão de pessoa para ela, né? Tudo isso que você colocou aqui, esse comprometimento, essa gestão de tempo, de compromisso, e isso é dela, é da pessoa. Se ela não consegue ter isso para a vida dela, ela não vai conseguir tanto no setor público quanto no setor privado. Então, ela pode estar no setor público, ela vai estar aí respondendo um processo administrativo. Se ela vai para o setor privado, ela vai ser demitida logo. Então, logo é por isso que está aí ela passando de serviço, de emprego. Então, eu vejo muito dessa forma, a pessoa que está sempre dando problema, porque eu acredito que é uma pessoa que não consegue ainda fazer isso, né? Ter toda essa questão de esse gerenciamento com ela mesma, ela precisa trabalhar isso, ela não conseguiu trabalhar isso que você colocou aqui anteriormente. É o que eu penso em relação a isso. Gratidão, viu, Delma? E existe muito assim, eu gosto de pôr essa fala, de comparar esses dois ambientes um pouco distintos, porque muita gente quer segurar numa muleta, é bem o que você falou, não quer desenvolver habilidades, não quer desenvolver comportamento, e quer se colocar numa muleta. Eu estou vivendo tudo isso porque eu estou no setor público. Ou senão, eu estou vivendo tudo isso porque eu estou no mundo privado. O mundo do setor público seria mais fácil, né? Então, assim, nenhum mundo é mais fácil que o outro, né? Todos os mundos têm os seus desafios e são vários desafios. Então, nós, como profissionais, que eu também me incluo nessa turma, nós precisamos nos desenvolver continuadamente, né? Seja nas nossas áreas técnicas específicas, cada um na sua área, quanto na área de gestão de gente, porque, gente, existe ser mais complexo que o ser humano? Não existe. Não existe um ser mais complexo que esse. E aí, em qualquer lugar que a gente vá desenvolver uma atividade profissional, eu preciso lidar com o ser humano, seja no ambiente público, privado, seja até no desenvolvimento de um software que ele é ali, focado na minha inteligência, eu tenho que lidar com gente, né? E quanto mais a gente se desenvolve nesta habilidade, né? Que aí são várias, vem a inteligência emocional, vem o conhecimento do mapeamento comportamental, são várias as técnicas, mas quanto mais eu me dou a este conhecimento, com mais leveza eu levo a vida e a minha profissão. E uma vez eu escutei foi até no MBA em liderança que eu fiz, eu escutei de um professor uma comparação que eu achei muito bacana. Ele falou, olha, a gente vê muitos profissionais se dando bem ao longo de sua jornada, sem parar para estudar, sem parar para se capacitar. A pessoa consegue, se ela tem só boa vontade, sim, ela consegue. Mas ele fez uma comparação como cortar de uma árvore com um machado. Se eu não me capacito com técnicas específicas de gestão de gente, eu corto aquela árvore com o machado. Porém, eu não afio o meu machado. Eu vou conseguir cortar, mas com muito mais dureza, né? Porque eu vou na boa vontade. Se eu me capacito a entender do ser humano, seja a área onde eu estiver, eu vou afiar o meu machado.
Eu vou cortar a mesma árvore com o mesmo machado, colocando menos força, né? Então, assim, é um exemplo bem simples, mas que até mesmo eu levo muito isso. Hoje eu faço uma mentoria para sócios de empresas familiares, e o Sebrae aponta que a grande mortalidade, hoje as empresas familiares são 90% das empresas no nosso país, mas também são as de maior índice de mortalidade. O que é o problema? Os sócios olham só para as questões técnicas do negócio e não olham para comportamento. E aquela confusão, aquele conflito todo é que faz minar a energia do negócio e o negócio vai morrer. Traduzindo isso para dentro do acompanhamento das equipes também que eu faço, né? Que é um trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, o desenvolvimento do time. Se as pessoas não enxergam que comportamento humano impacta na rotina delas, elas vão lidar com o seu dia a dia, mas esse fardo vai ser muito mais pesado, né? Então, eu preciso aprender a lidar com o outro para que eu faça a minha agenda, para que eu faça as minhas atividades, para que eu realize o que é importante no meu objetivo, no meu quebra-cabeça, né? E sem olhar para o lado achando que a grama do outro está mais verde, porque todos os outros estão suando para deixar a sua grama ali um pouco verdinha, né? E aí, vamos voltar aqui para eu compartilhar com vocês mais alguns aspectos, em específico dessa gestão do tempo. Eu gosto sempre de dar uma frisada nessa questão do comportamento e nessa questão de como a gente enxerga o ambiente que a gente está inserido ou não, para a gente deixar de lado essa expectativa de, nossa, se eu estivesse vivenciando um outro ambiente seria mais fácil, né? Até mesmo para vocês entenderem, eu já tive cliente do setor público que era um magistrado e que estava infeliz. A gente olha para a vida de um magistrado e fala, nossa, tem um salário bacana, tem estabilidade, tem um tanto de benefícios, está ali, está feliz da vida, né? Mas cada um tem os seus desafios. Ele me trouxe, Rejane, estou numa área, eu tenho que atender algumas coisas que vão contra os meus princípios e não estou feliz, eu preciso fazer uma ponte para uma transição, né? Então, a gente tem que olhar que todo mundo tem os seus desafios e vamos que vamos estarmos cada vez mais preparados e preparadas para lidar com estes desafios e fazer com que eles se tornem apenas um detalhe da nossa rotina e não aquele fardo cansativo na nossa rotina. Deixa eu só voltar a compartilhar aqui com vocês. Então, essa atividade a gente fez, que foi de estruturar em um quebra-cabeça, né, a visualização de uma situação bacana, ou de um sonho, ou de um novo comportamento para 2021. Estruturamos aí essa fotografia, demos a importância que ela tem na nossa vida, quem é que vai vibrar conosco, de quem é essa responsabilidade, o comprometimento, o quanto eu estou comprometido a desenvolver novos comportamentos e novos pensamentos para conseguir chegar lá, né, de 0 a 10, o quanto eu me comprometo, e o plano de ação, que vai ser o que vocês vão levar ao final do nosso encontro de hoje. Então, vamos aqui. A gestão do tempo. A gestão do tempo, ela está totalmente ligada à redução de conflitos, aceleração de resultados das pessoas que estão à nossa volta, porque se eu acelero o resultado do meu time, se eu potencializo as habilidades que o meu time tem, eu vou ter que trabalhar menos. Concordam comigo? Porque se eu não potencializo a habilidade do meu time, vai sobrar muito mais para eu realizar. Então, quanto líderes, eu preciso polir as pessoas que estão ao meu lado, fazer com que elas enxerguem os seus talentos e colocá-las em ação. E eu preciso motivá-las, né? Me conectando. Sejam elas meus colaboradores, sejam elas meus clientes. No caso de vocês, os clientes são aí pais, alunos, né? A equipe são os professores. E aí eu trago aqui, esse é um conhecimento que a gente chama de mapeamento comportamental. Não sei se alguns de vocês já conhecem ou não, é um mapeamento chamado, com uma base teórica chamada DISC, onde as pessoas geralmente têm um ou dois desses comportamentos, ou executor, ou comunicador, ou planejador, ou analista,
E aí, no que isso me traz conhecimento para gerir conflitos e para me ver quanto à gestão do meu tempo? Cada um de nós temos um percentual de cada um desses perfis, mas nós temos um desses perfis mais acentuados no nosso dia a dia. Então, eu tenho mais percentual de executor, ou de comunicador, ou de planejador, ou de analista. Quando eu sou mais executor ou executora, eu sou aquela pessoa assim, ó, determinada, decidida, exigente, competitiva, impositiva, aquela pessoa com foco no resultado. A chave do executor é aquela pessoa que tem foco no resultado. Ou eu posso ser também um comunicador, que são aquelas pessoas mais extrovertidas, entusiasmadas, confiantes, falantes, emocionais. O foco do comunicador é conexão com gente. Ele gosta de ser bem visto, bem quisto. Ou eu sou um planejador, que são aquelas pessoas mais tranquilas, mais ponderadas, consistentes, apoiadoras e harmônicas. O foco do planejador é segurança, aquela pessoa que gosta de se sentir segura. Ou eu posso ser um analista, que são aquelas pessoas mega detalhistas, super organizadas, precisas, racionais, diplomáticas. Deixa eu só fechar aqui. Alguém de vocês já viu uma diferença aí nesses perfis? Assim, vocês se viram em algum deles? Sendo um executor, sendo um comunicador, sendo um planejador ou sendo um analista? É claro que, assim, a olho nu, isso daqui a gente faz um mapeamento com profundidade, eu mando umas questões, né, para o meu cliente responder, de múltipla escolha, o cliente responde, vem ali um relatório de 30 páginas para mim, falando como é que essa pessoa se comporta em todos os aspectos da vida dela, como é que ela se sente motivada ou não. Olha só, a galera tá se vendo aí como analista, me vi total no analista, pode ser 2, ok. A gente pode ter até os 4, né? Todos nós temos um pouquinho de cada um. Só que tem um dos perfis que mais se acentua no nosso comportamento. Geralmente, quem é executor tem um pouco do comunicador e quem é planejador tem um pouco do analista. É o mais natural de se acontecer. Mas a gente tem perfis também inversos, que é a pessoa executora planejadora ou a pessoa comunicadora analista, mas esses são perfis raros, sabe? Acho que sou planejadora e também analista. Depois, num outro momento, a gente pode tentar estruturar um treinamento para a gente fazer esse mapeamento, sabe? Para mim, ele é a cereja do bolo do autoconhecimento, conhecimento do ambiente, liderança, tudo. Deixa eu só voltar aqui no slide. Então, o que que eu tenho? Isso aqui eu quero que vocês se vejam e eu quero também que vocês pensem ali naquelas principais demandas do dia a dia. Aqueles professores que vocês coordenam, ou aqueles pais ou alunos que demandam mais do seu tempo. Será que essas pessoas têm um comportamento mais executor, mais comunicador, mais planejador ou mais analista? Por quê? Porque eu quero ajudá-los a se perceber e a perceber no ambiente com quem vocês estão lidando, porque eu vou dar chaves e dicas para vocês se comportarem com essas pessoas para extrair o melhor dessa relação, ok? Então tá, Rejane, eu estou me vendo ali mais executora, então meu foco é resultado. Ou eu estou me vendo mais comunicadora, meu foco é conexão. Ou eu estou me vendo mais planejador, meu foco é harmonia, linearidade, segurança. Ou estou vendo mais, me vendo como analista. Nossa, eu sou mega precisa, eu gosto de tudo com muito detalhe, muito perfeito, né? Vamos aqui para o segundo slide. Então, o foco do executor, resultado e velocidade. Aquela pessoa que você está conversando com ela, ela está batendo a mão no relógio, tipo assim, pronto, já me disse, ó, foca no resultado, chega lá no fim, o que que você quer com isso? Sabe? Você está conversando com o executor. Você vai conversar com o comunicador. Ele quer te contar das férias, da família, do último filme, da festa, porque o foco é interação. O que é importante para essa pessoa é interação. Você vai conversar com o planejador, é aquela pessoa calma, serena, que tem um ritmo constante, mega confiável, você pode contar o melhor dos seus segredos, porque essa pessoa vai guardar as 7 chaves. O foco dela é segurança e estabilidade. Ou você vai conversar com um analista, que é aquela pessoa detalhista, organizada, metódica, precisa. O foco é qualidade, ela quer entregar tudo com qualidade, às vezes sem nem muita verbalização.
Tá dando para ir clareando aí para vocês? Quem é o planejador, quem é o analista, entre você próprio ou você própria e ali a sua equipe. A gente tem aqui, acho que sou planejador também analista, eu sou totalmente comunicadora, na minha unidade tem claramente um executor, um comunicador e um analista, olha que bacana. Rejane, aqui nós estamos nos descobrindo, assim, tá ótimo, assim. Assim, tá, você precisa ver uma falando o que é a da outra, assim, tá? Entendi. Se você visse a interação aqui... Mostra o slide de novo, vou voltar lá. A Cleibiane e eu somos comunicadores e analistas. Comunicador, por favor. Com certeza, Thiago. Vamos lá, vamos voltar aqui no slide. Gente, e quando a gente faz esse mapeamento, que vem ali a sua autodescrição, você fica assim, como é que esse negócio me conhece desde que eu nasci, né? Porque quando você responde, são 40 questões de múltipla escolha, você responde, aí vem lá um relatório sobre você, de como você se motiva, como é que você lidera, como é que você quer ser liderado, como é que você se comporta, o que as principais habilidades e competências de cada perfil, e em percentual totalmente personalizado. De 0 a 100. X% de executor, X de comunicador, X de planejador, X de analista. Então, vamos aqui. Por que na pandemia ou em situações de conflitos diversas? Isso aqui, gente, serve para conflito com sogra, com cunhado, com esposo, com esposa, com filho. Isso aqui traz luz com equipe a várias situações. Por quê? Eu tenho o hábito de se eu sou executora, de eu achar que o mundo também é executor, sabe? Se eu sou executora, eu acho que está todo mundo com pressa, eu acho que está todo mundo com foco no resultado, e eu converso e me comporto dessa forma. Só que se eu sou um executor conversando com um planejador, aquele planejador vai achar que eu estou atropelando ele ou ela. Por quê? Porque o planejador conversa com mais calma, quer entender uma demanda no passo a passo, precisa entender com mais detalhes o que é esperado dele, né? Ou se eu sou um comunicador, meu foco é conexão, eu gosto de gente, eu sou falante, e eu vou conversar com o analista me acha raso. Nossa, mas fulano ali só quer saber de interação, cadê a qualidade? Cadê o detalhamento na ação, né? Ou vice-versa. O comunicador acha o analista muito formal e o analista acha o comunicador muito informal, sabe? Tudo isso, quando a gente não tem a clareza sobre tudo isso gera muito conflito. E isso também nos rouba muito tempo. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o desgaste ali em lidar com o perfil distinto, seja em casa com o filho, com o marido, eu falo para vocês que isso foi luz na minha vida, sabe? Porque até então, eu conhecer disso, eu achava que o meu marido tivesse um posicionamento muito fora do eixo, fora da caixa. Depois que eu fui entender que o meu mundo é um, o mundo dele é outro, cada um tá ali na sua casinha. E tá tudo bem, a gente se respeita, né? Então a gente teve aqui comunicador analista, posso ser analista e executora? Pode demais. Quem tem, olha só, o perfil analista e executor são aquelas pessoas que eu brinco que é jogo bruto. Por quê? Porque o executor que é rápido e o analista com muita qualidade. Então, é aquela pessoa que, tipo assim, papuf na lata, vambora com qualidade e com pressa, né? Quando a gente tem, deixa eu só voltar aqui o slide para explicar isso, que eu acho também que é bacana. Olha só, o comunicador e o planejador, esse lado direito do slide, ele é mais voltado a pessoas, ele é mais voltado, porque um quer conexão e o outro segurança, estabilidade, acolhimento. Então, o comunicador e planejador é mais voltado a gente. Executor e analista, olha só, o foco é resultado e com qualidade. Então, é mais voltado a processo. É mais voltado às situações. Então, é aquela pessoa de que assim, ó... errou? Errou por quê? Tinha que ter feito certo. Se errou, o problema é dele. Entendeu? O analista executor enxerga assim, porque não tem muito de gente. Já o comunicador ou planejador já dá uma harmonizada, porque tem uma pegada mais humanizada na situação. Só que por que é tranquilo de a gente equilibrar esses papéis? Porque geralmente
Quem é executor tem um pouco de comunicador, equilibra, né? Foco-resultado com foco em gente, dá uma equilibrada. Quem é analista, que o foco também é qualidade, é muito na situação, mas também planejador, o planejador harmoniza. Agora, quem se vê muito na qualidade e com foco no resultado, é por isso que eu falo que tem uma pegada menos calorosa e mais para razão. Tipo assim, tá certo, tem razão, não tá certo, não tem razão, tá? Quem é executor analista. Então, quem se achou executor analista e minha fala faz sentido ou não? Posso ser analista e executora, ok, pode, comunicador, planejador, pode, qualquer um pode aqui, tá? E tem gente com perfis mega equilibrados, que no 100% vem assim, ó, 25% de um, 24% de outro, 23% de um, 22% do outro. Esses perfis equalizados, a gente fala que são pessoas que surfam em qualquer onda, sabe? Agora, aqueles perfis que tem muito percentual de um, são os que chocam mais com os perfis opostos. E aí, voltando lá à nossa gestão do tempo, o que que a gente tem? Quando a pessoa é executora comunicadora, que é essa linha superior, ela se acha mais forte do que o ambiente. Por exemplo, vem um ambiente de pandemia. Por que que muita gente se sente mais forte nesse momento e muita gente se sente um pouco menos forte ou um pouco mais enfraquecido? Porque o executor comunicador, ele tem foco na ação. O que precisa ser feito, vamos ser feito, e o comunicador, conexão com gente. Então, o comunicador executor, ele pensa assim, eu vou dar conta. Pronto, eu vou dar conta. O analista planejador não é que ele seja pessimista. Ele se sente menor do que o meio, ele enxerga mais problema, por quê? Ao analisar todas as variáveis, ele enxerga que sim, alguma coisa pode dar errado, entendeu? Então, quando eu tenho pessoas executoras comunicadoras, elas são mais otimistas. Quando eu tenho analistas planejadores, a olho nu, ele parece mais pessimista, mas não é pessimismo. É porque a parte do analista para analisar todas as possibilidades. E ao parar para analisar coisa que o executor não tem paciência, o comunicador também não tem paciência, o analista enxerga que algo pode dar errado, tá? Então, isso até para gerir aí os conflitos entre vocês e a equipe, ou entre vocês e o pessoal de casa, é importante ter esse olhar sobre esses perfis. Outra coisa, eu preciso entender do outro como é que ele se comporta e quando eu vou querer algo desse outro, que eu fale a linguagem dele. Lembra que na liderança a gente vai polir aí as nossas habilidades? Porque se eu vou falar com o executor, gente, o executor tem foco em resultado. Então eu já chego contando o resultado que ele vai alcançar para depois como é que ele tem que fazer. Sabe? Então assim, ó, nós vamos chegar nesse resultado se isso, isso e isso for feito. Se eu vou falar com o comunicador gosta de gente, de ser bem visto, bem quisto. Olha só, bora fazer isso nesse formato, porque você vai ser muito mais bem visto, vai se conectar muito mais, as pessoas vão se conectar a você, entendeu? Eu estou dando a pegada no comunicador. Se eu vou falar com o planejador, eu preciso falar detalhadamente o que eu quero, o que eu preciso e oferecer um ambiente seguro para que isso seja realizado. Porque o planejador, o foco dele é segurança, estabilidade. É aquela pessoa que não suporta muita coisa caindo de paraquedas. A pessoa surta. Se cai um monte de coisa de paraquedas e ela é um autoplanejador, ela surta. Então, muito cuidado. Se eu vou falar com o analista, eu preciso valorizar que essa pessoa faz tudo sempre muito bem feito. Porque é isso que chama a atenção dela. A atenção dela é ter qualidade. Então, olha só, você sempre faz isso muito bem. Nesse ponto específico, a gente precisa mais de agilidade do que qualidade. Vamos correr? Porque eu validei o que ela gosta primeiro, para depois chamar ela para uma ação rápida. Ou se eu preciso dar um feedback, já ouviram falar em feedback sanduíche? Não? Olha só, a gente sempre tem que dar feedback para as pessoas, né? O feedback, seja ele positivo, seja ele num ponto de correção, de melhoria, né? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho.
E aí, como é que é o feedback sanduíche? Isso eu aprendi também lá no meu MBA em liderança. Feedback, imagina um sanduíche. A gente tem pão, recheio e pão. Então, eu chego com o pãozinho, dou uma maciada. Fulano ou fulana, você tem isso que é uma mega qualidade, mas tem que ser verdadeiro, viu, gente? Não dá para inventar, dar uma viajada nisso, não. Tem que ser verdadeiro. Olha só, você tem isso aqui que é muito bacana. Pãozinho, macinho. Recheio é o ponto de melhoria. O que eu preciso que essa pessoa se corrija em um comportamento, em um modo de agir. Nesta situação específica, isso não deu muito certo, mas a gente pode fazer assim, assim, assado, e fecha com o pãozinho de novo. Porque eu sei que você é capaz. E aí valida a pessoa numa habilidade que ela tem, porque ela tem a capacidade. Dessa forma, você pode chamar qualquer pessoa no ambiente de correção. Outra coisa, né, gente? Feedback positivo é dado em público. Feedback de melhoria, cantinho. Só os dois, tá? Então, você fecha ali o seu pedido de ponto de melhoria com validou o que a pessoa tem de bom, dá um feedback numa situação específica. Nada de juntar um monte de coisa para chamar aquela pessoa na regulagem com um monte de coisa, porque ela não vai nem lembrar do que você está falando. Feedback é dado pontualmente no ato do que aconteceu, chama no cantinho, vamos ali corrigir isso. As pessoas podem errar, tá? Se elas erram tentando acertar, tá tudo bem. Se elas erram por desleixo, eu preciso chamar um cuidado para isso, né? Porque todo mundo pode errar. Então, tudo isso é dica de liderança. E tudo isso, vocês estruturando com uma liderança bacana a sua equipe, vocês vão ter mais tempo. Faz sentido para vocês? Reduzindo conflitos, vocês também vão ter mais tempo. Mais tempo e de mente sadia, né? Que é o que a gente quer, não é isso? Então, vamos aqui. Vamos lá no slide. Então, a gente viu aqui um pouco sobre mapeamento comportamental. Para falar de gestão de tempo, eu estou trazendo, dando uma pincelada em cada situação para vocês verem a diversidade do que existe, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas depois a gente pode ver outras situações de aprofundar em cada situação, tá? Então, aqui eu trouxe para ver que há muito choque entre executores e planejadores, há muito choque entre comunicadores e analistas e vice-versa. E eu preciso entender com quem eu estou lidando, seja o pai do aluno, seja o aluno, seja o meu professor. Eu conversando com aquela pessoa ali, eu notei que ela é um executor, vou falar a linguagem dele, de um executor. Foco, resultado, velocidade. Fala rápido, foco no resultado. Aquela pessoa é um comunicador, foco, conexão. Eu levo ela a se conectar com o ambiente. Se eu estou falando com um planejador, a pessoa precisa de segurança e estabilidade. Com o analista, o foco é qualidade. Então, seja lá com quem eu estou conversando e lidando com uma situação, eu preciso entender com quem que eu estou falando para falar a linguagem dela. Né? Nisso eu vou ganhar tempo, reduzir conflito e ter uma vida mais leve. Então, é o seguinte, conheça o seu perfil e aprenda a lidar com o perfil de cada cliente, colaborador, parceiro de trabalho, né? Extraindo, assim, os melhores resultados nas suas interações. Em resumo, o que é o sucesso? O sucesso é o nosso conhecimento próprio mais o conhecimento do outro. Aqui também é a chave do segredo da formação de equipes de alta performance. Então, o que a gente tem também? Agora aqui a gente vai mudar de assunto propriamente para a gestão do tempo. Alguém aqui já leu esse livro, A Tríade do Tempo? Não? Fica a dica. Como eu falo aqui que a gente está em gestão do tempo, a gente dá dica de leitura e fala, Regiane, pelo amor de Deus, eu já tenho tanta coisa para fazer e mais a leitura de um livro não cabe nesse momento agora, né? O aprender sempre cabe. Mas eu tenho uma dica de um podcast que é muito bacana, que chama Resumo Cast. Esse Resumo Cast traz resumos de livros com comentaristas bem conceituados, que você escuta o resumo de um livro em 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, enquanto você está dirigindo, você está indo de um lado para o outro, aciona ali seu Resumo Cast, que você vai ver livro, escutar o áudio, né? De livro de inteligência emocional, de gestão de pessoas, de gestão do tempo, é uma técnica que eu uso para mim. E aí, aquele livro que realmente faz sentido, que eu escutei aquele resumo, aquele comentário e fez sentido, aí sim eu vou para a leitura do livro, tá? Até mesmo para ganhar tempo, né?
Então, sobre esse livro, o que eu trago para vocês? Esse livro, ele tem uma atividade que mostra que a gente está gastando ou está investindo nosso tempo de forma correta ou não, né? Para a gente gerir aí família, trabalho, vida. Nós temos atividades que são circunstanciais, que são aquelas atividades que, se não forem realizadas hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, e tá tudo bem. Nós temos atividades que são importantes, aquilo que tem data, que eu preciso entregar hoje. E nós temos atividades que são urgentes, que é aquilo que eu precisava ter entregue ontem e que já passou do prazo e chegou no campo do urgente. 2 dicas eu dou para esse que traz nesse livro. Sempre que você for organizar a sua agenda, seja ela de papel, seja ela no celular, seja ela no modelo Trello, tem vários modelos de agenda. Sempre que você for organizar, sinaliza ali, ó, com uma cor neutra, azul, preto, o circunstancial, com o verde, que é importante, e com o vermelho, que é urgente. Cada ação do seu dia a dia precisa ter essas cores como dica, é claro, para você bater o olho na sua agenda do dia e ver, nossa, o que eu tenho que atacar primeiro? Primeiro é urgente, porque aquilo que já era para ter sido entregue não foi. Então, vermelho primeiro. No começo do dia eu tenho mais energia para atacar aquilo que é difícil. Depois eu vou para o importante, que eu preciso realizar naquele dia. E depois eu vou para as minhas atividades que são circunstanciais, que é o que vai estar com uma cor neutra ali que você escolher. Então, por que disso? Se eu deixo o que é importante para de tarde, pode cair alguma coisa de paraquedas, pode cair algum imprevisto e eu não vou entregar o que é importante, ele vai virar urgente no outro dia. Tudo que é urgente, que eu não resolvo de manhã, que está com o prazo vencido, é porque é chato de fazer. É uma coisa chata, por isso que virou urgente. Se fosse coisa boa de fazer, eu já tinha feito, né? Tudo que é urgente é chato. Então, se eu ataco isso pela manhã, que minha mente está tranquila, eu consigo realizar. Se eu deixo isso que é chato, que já é urgente, para de tarde, eu vou procrastinar, vou dar um balão e vou jogar para o outro dia ainda. Então, sinalizem na agenda de vocês o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Ah, Rejane, o que é circunstancial? Qualquer atividade que, se não for entregue naquele dia, não tem problema. Por quê? Porque eu posso jogá-la para o dia seguinte, né? Não sei que tipo de agenda vocês usam, eu gosto muito da agenda do Google no celular, porque aí eu estou com ele na mão o tempo inteiro, né? E vou jogando ali as minhas atividades, vou reprogramando aquilo que eu não fiz no dia e que é reprogramável. E aí esse livro, ele também nos traz um teste que eu posso mandar para a Manu por WhatsApp e ela mandar para vocês realizarem. Esse teste nos traz claramente, um testezinho simples de fazer, dentro das nossas atividades diárias. Eu estou preso no que é circunstancial, eu estou preso no que é urgente, ou eu estou preso no que é importante. E isso é muito bacana de se fazer, porque às vezes eu tô assim, ó, lotada de coisa, tô cheia, mas por quê? Porque eu tô dando foco no que é circunstancial. E eu me enrosco, deixo o importante e vira tudo urgente. E aí eu já enlouqueci minha mente, né? Ou porque eu tô dando foco só no que é urgente e não tô cuidando do que é importante. Então, o que é importante tá virando urgente de novo, sabe? Então, eu tenho que fazer um ataque terrorista em cima do que é urgente para amenizar isso. E aí, eu cuidar do que é importante e depois eu cuidar do que é circunstancial. Vou só compartilhar a tela aqui, mostrando o teste para vocês, como é que ele é. Às vezes, quando muda a tela aqui, eu preciso descompartilhar e compartilhar de novo para ela aparecer. Então, aqui, ó, teste tríade do tempo. Eu vou pontuar aqui, ó, se eu faço isso. Número 1, nunca. Número 2, raramente. Às vezes, quase sempre ou sempre. Costumo ir a eventos, festas, cursos, mesmo sem ter vontade, para agradar meu chefe, meus amigos e minha família? Vou marcar nunca, vou marcar raramente, vou marcar às vezes, quase sempre ou sempre. Não consigo realizar tudo que me propus fazer no meu dia, fazendo hora extra e levando trabalho para casa?
Nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre, né? Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo? E aqui vale notificação de e-mail, notificação de WhatsApp, notificação de Telegram, né? Gente, desative essas notificações, pelo amor de Deus, senão vocês vão enlouquecer. Se o meu celular não for desativado as notificações, se eu não tiver bloco de tempo para olhar cada coisa, eu não faço nada. É comum aparecer problemas inesperados no meu dia a dia, de 1 a 5, né? Eu assumo compromisso com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que eu não goste muito dessa nova atividade, só para aumentar os meus rendimentos ou obter uma promoção. Eu tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele posso fazer o que eu quiser, algo para mim, para minha pessoa, para o meu ser, né? Eu costumo deixar para fazer relatórios, imposto de renda, compra de Natal, estudar para a prova, outra tarefa, perto do prazo de entrega. Aí vamos lá, na pontuação de 1 a 5. Nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo televisão, jogando ou acessando a internet. Faço um planejamento por escrito de tudo que eu preciso fazer durante a minha semana, de 1 a 5. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo que eu gostaria na minha vida e que o tempo está passando na realidade correta? De 1 a 5. E assim vão ter aqui outras questões, são 18 questões que vocês vão responder. Se isso acontece nunca, raramente, às vezes, quase sempre ou sempre, respondam com a maior sinceridade possível, porque isso aqui vai ser clareza para vocês, não tem que entregar para ninguém. Aí no conjunto A, na pergunta 1, que valor que eu dei de 1 a 5? Na pergunta 3, que valor que eu dei? E assim, sucessivamente, vou ter aqui total, vou ter um total geral. E aí, depois eu vou fazer uma continha aqui. Lá na esfera da importância, é o total do bloco B, dividido pelo total geral, vezes 100. Depois, na esfera da urgência e do circunstancial. E depois eu vou preencher aqui. Dentro do meu tempo, qual que é o percentual de tempo que eu estou lidando com coisas circunstanciais, com coisas que são urgentes ou com coisas que são importantes. Eu recebi um pedido aqui, repito o nome do podcast, é Resumo Cast. Nossa, preciso repassar esse curso hoje na íntegra com meus professores, que bacana, fico feliz. Na agenda, a questão não é o que mais gosto, mas o que preciso, né? Vamos lá. Então, assim, depois... Eu recebi um pedido para você esclarecer, assim, eu entendo como seria o bloco de tempo, né? Como seria a questão de você desativar essas notificações e estabelecer esse tempo, mas como seria o bloco de tempo para essa questão do WhatsApp, do Telegram, que você pudesse explicar isso, deixar claro para as meninas, já que a gente está nesse momento de intenso uso, né? O que seriam esses blocos, gente? É o seguinte, vocês têm uma carga horária que vocês precisam entregar. Eu entendo que durante a pandemia estão se entregando além disso, e na verdade isso tem acontecido no meio público-privado, tá todo mundo acudindo tudo, tá? Trabalhando além, isso é fato. Oi? Trabalhando além, isso é fato. Sim, isso é fato na rotina de todo mundo. Só que eu preciso ter blocos de organização da minha vida pessoal e profissional. Porque senão, se eu deixar tudo misturado, não vai sair nenhuma coisa nem outra. A atenção para minha família vai virar um caos, porque a minha família vai falar, você só dá atenção para esse trabalho. O meu chefe vai virar um caos na minha cabeça, porque vai falar, você está misturando tudo, você não está me entregando o que é necessário, né? Então, eu preciso ter blocos. Que horários do meu dia eu vou cuidar da minha família, que horários do meu dia eu vou cuidar de mim mesmo, da minha atividade física, do meu cuidado com a minha alimentação, com a minha capacitação, com o cuidado da minha mente, né? Vou fazer uma meditação, vou escutar um áudio que eu gosto, vou fazer uma leitura, vou fazer minha oração, seja lá o que me energiza. Então, eu preciso, não tem modelo próprio, tá? Porque cada um vai construir de acordo com a sua dinâmica, com a sua rotina. Mas lembra que a gente tem um quebra-cabeça. A gente tem algo que eu preciso realizar e que eu quero realizar em 2021. Para eu realizar isso, é um conjunto, né? Eu preciso entregar o meu trabalho para eu ter a minha remuneração e sustentar o que demanda financeiro. Eu preciso equilibrar o meu tempo.
eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha equipe. Como é que eu vou dividir isso em blocos? Por exemplo, vocês têm uma atividade que é de escutar e dar atenção aos professores, né? Esses professores não têm que entender que vocês estão disponíveis 24 horas. Porque se eles entenderem assim, cada um vai querer falar com você 1 hora do dia. Um quer falar às 8, às 9, meio-dia, 2, 4, 6, às 22. Algum vai ter insônia, vai querer falar com você na madrugada, né? Então, é preciso deixar claro, porque com isso eles não vão se irritar ou não vão se sentir desprezados. Olha, sabe o que é? Eu sei que a sua vida está uma loucura, eu quero te ajudar a organizar com tudo que eu aprendi hoje. E eu vou tentar organizar a minha também. Vamos levar uma dinâmica mais leve? Vamos organizar aí a sua rotina de aula, de atendimento do seu aluno, eu te ajudo e você me ajuda? Tudo que você precisar falar comigo, que não for urgente, que não for alguma coisa assim, passado do tempo, vamos estabelecer que a nossa comunicação vai acontecer em X horário? Até mesmo você pode se colocar na minha situação, imagina se eu te pedisse as coisas o tempo todo. Então, é um estabelecimento aí de regra coletiva, que você pode desativar as notificações do seu celular, que você sabe que se alguma coisa extraordinariamente caiu de paraquedas e que demanda de você, que a pessoa te ligue, sabe? Porque senão você vira refém do bendito do celular. Se você achar que você tem que olhar para esse aparelho aqui 24 horas, você não vai fazer mais nada da sua vida. Concorda comigo? Então, dentro das atividades que são... você tem aí meio período de trabalho por dia. A minha primeira hora do dia é checar se tem algo urgente, tá? Tem nada urgente? Bora pro bloco do que é importante. Resolvi os importantes? Bora pro circunstancial. Porque pode ter demanda aí de pai, de aluno, de professor, que não é urgente nem importante, mas que eu preciso dar atenção porque é circunstancial. Entendeu? Tá, falamos de um blocão aí de atendimento. Fora esse blocão de atendimento, você tem que ter o bloco de que hora que eu dou atenção para minha família, que hora que eu organizo as coisas da minha casa, que hora que eu organizo o que é meu, ou uma atividade física, ou um estudo, ou uma leitura, ou uma oração, sabe? E durante a semana, uma dica que a gente dá é deixar um bloco para imprevisto, por exemplo. Eu jogo sempre às quartas-feiras, o período da tarde, para tudo que for imprevisto, que eu posso jogar, a revisão do seguro do carro. Se eu vou agendar uma consulta com antecedência, se eu tenho que dar atenção a uma pessoa específica, tudo que está fora ali do meu quebra-cabeça, que são atividades importantes, mas que eu preciso realizar. Se eu jogar com antecedência para esse blocão de sempre às quartas eu vou realizar isso daqui, eu ganho tempo. Porque se eu paro a todo momento para atender todo mundo que me pede ajuda, se eu paro a todo momento de forma desordenada, para cuidar, agendar médico cada dia num horário, agendar a revisão do carro cada dia num horário, isso vira um liquidificador que ninguém dá conta, sabe? Então, se eu organizo a minha vida em blocos, que os blocos que eu vou dar atenção para isso, na manhã, na tarde e na noite. E no meu final de semana, o que é importante? Para quem que eu tenho que dar atenção, eu vou dar o bloco do sábado de manhã, ou do sábado à tarde, ou do domingo de manhã, ou do domingo à noite, sabe? É isso que a gente chama de estruturar em blocos, e isso é desenhado. É desenhado, é pegar um papel, uma caneta. Quais são todas as minhas demandas? O que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Tá? E aí, quando você fizer esse testezinho lá da tríade, vai dar para você perceber se você está gastando muito tempo com o que é circunstancial, com o que é importante e com o que é urgente. Onde é que está a sua atenção? Tem que dar um percentual maior no que é importante, porque senão vai virar urgente, né? Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos lá. Deu para clarear um pouquinho essa questão dos blocos? E da questão do tirar as notificações, é porque se eu tenho bloco do horário que eu vou olhar o meu WhatsApp,
Se eu tenho o bloco do horário que eu vou olhar o meu grupo do Telegram, dentro de cada demanda que eu tenho, eu posso tirar essas notificações, porque o que for urgente, caiu o mundo, precisa de mim, alguém vai me ligar, né? Porque senão eu viro escrava. E se eu virar escrava, qual que é o meu melhor que eu tenho para me entregar para minha equipe? Qual que é o melhor que eu tenho para eu entregar para minha família? Se a minha energia foi embora, né? E nessa questão da energia envolve vários aspectos. Envolve uma boa alimentação, envolve beber muita água, envolve tempo relacionado à tecnologia, envolve praticar alguma atividade física, envolve a minha fé, seja lá no que eu acreditar, envolve uma série de fatores, tá? Para que eu tenha equilíbrio, né? Então, vamos voltar ali para compartilhar. Então, aqui mostrei para vocês essa ferramenta que eu posso mandar para a Manu. E aí, vou mostrar aqui uma folha de produtividade, que é também só uma dica, que eu vou deixar, e depois também eu posso mandar esse modelo, que é de um curso de produtividade que eu fiz, de um modelinho de agenda para começar a entrar no eixo, tá? Então, olha só, foco do dia. O que hoje, se eu resolver, 80% dos meus problemas estão acabados. Então, eu tenho um foco no dia. Não adianta eu focar num monte de coisas no dia, tá? Prioridades. Elege aqui 5 prioridades para eu resolver naquele dia. Para evitar no dia, eu tenho algumas distrações que eu venho percebendo que tem me roubado tempo. Então, eu vou listar aqui o que hoje eu vou evitar, né? E no final do dia eu vou aí para a segunda parte. Como é que foi o meu dia de 0 a 10? O que eu aprendi hoje com as coisas que deu certo ou que não deu certo? E hoje eu sou grato pelo quê? Sou grato pela vida, pelo alimento que tem na mesa, sou grato pela minha família, sou grato pelo aprendizado, sou grato pela equipe que eu tenho, sou grato por ter um trabalho, sou grato por ser amado por pessoas queridas. Qual que é o motivo? Pelo qual motivo eu sou grato no dia de hoje? Quando a gente inicia, isso daqui, quando eu fiz o curso de produtividade, eu mandei imprimir várias folhas, encadernei, e era a minha agenda diária, sabe? Porque aí eu começo o meu dia com foco, eu tenho que eleger prioridades, ao final do dia eu faço uma revisão. O que deu certo? O que não deu? Como é que eu posso melhorar? O que eu elimino de distração? E por qual motivo eu sou grato no dia de hoje? E quanto mais a gente exerce essa gratidão, mais coisas boas acontecem, né? Posso mandar também para vocês. E aqui um último slide que eu gostaria de compartilhar, que ele é muito bacana, é o seguinte, dá para ver aí? As verdades libertadoras sobre produtividade, né? A primeira verdade é: ocupar-se não é produzir. Eu posso ter o passado o dia inteiro ocupada, mas isso não quer dizer que eu produzi. Produzir é fazer o necessário na direção dos seus sonhos. Eu estou produzindo se eu estou montando as pecinhas do quebra-cabeça do que eu quero para o próximo ano, aqui no nosso exemplo, né? Então, ocupar não é produzir. Então, veja, Rejane, o que é produção? Produção é qualquer ação que me leve a realizar o meu sonho. Então, tire aí as distrações, tire aquilo que pode ser delegado a outra pessoa, senão você não vai conseguir. Item 2, a segunda verdade: as tarefas nunca vão terminar. O que é tarefa? A sua rotina. Ir no mercado, levar filho, buscar filho, levar carro para lavar, organizar a casa, organizar almoço, organizar rotina de família. Essas tarefas... Sinal que eu tô vivo. Oi? E graças a Deus, sinal que eu tô vivo. Sim, sim. Mas assim, tarefa é tarefa, ela nunca vai acabar. Só que se eu olhar para as tarefas como misturando nos meus objetivos de vida, eu vou enlouquecer, porque eu vou falar, nossa, eu estou sempre muito tumultuado, mas não é. Tarefa eu me organizo em bloco para realizar, né? Vamos aqui, nós concordo, não consigo mais organizar meu horário de fazer unha esse ano. Pois é, olha só, a gente precisa organizar, né? Um horário de fazer unha aí.
Excelente. Vai disponibilizar esse material? Gostaria possível? Sim, eu passo tudo para a Manu, tá? A terceira verdade sobre produtividade. Se você não tem agenda, acaba virando a agenda dos outros. Lembra do que eu falei? Das prioridades, deixar a regra clara. Se você não tem agenda, todo mundo te acha um monte de atividade para você fazer o tempo todo. Faz sentido isso para vocês? A quarta verdade, mais importante que a velocidade é a direção. Não adianta eu sair correndo, querendo acudir o mundo. Eu tenho que ter uma direção. O que eu preciso entregar no meu trabalho, o que eu preciso entregar na minha família, o que eu preciso entregar na minha comunidade, na direção do que eu sonho para a minha vida. A quinta verdade, o maior ladrão de energia é pensar em algo no momento em que eu não posso fazer aquela atividade. Por que que isso é um ladrão de energia? Eu estou caminhando, estou trabalhando e vejo um monte de insight. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas se naquele momento eu não consigo fazer, gente, joga para um bloquinho de nota. Joga para uma caderneta, joga para um celular, para um bloco de anotação. Porque se você ficar pensando naquilo que você tem que fazer, no horário que você não pode fazer, sua energia vai para o ralo, tá? Então, assim, ó, pega tudo que está aqui e despeja num papel. Daquilo, no momento que você for reorganizar a sua agenda no dia, você vai ver o que eu preciso manter. O que eu pensei naquele momento, mas nem precisa fazer isso mais, tá? Não posso ficar lembrando de tudo a todo momento, senão eu vou enlouquecer. E a minha energia vai embora. Sexta verdade, não trate exceção como regra. Aqui é aquela dica do meio período para coisas de paraquedas, sabe? Tem coisas que vão acontecer a cada 6 meses. E às vezes ela acontece num dia que está turbulento e fala, nossa, mas que saco ter que resolver isso, caiu de paraquedas agora. Então, se eu não deixei um bloco onde eu possa jogar aquilo, isso também pode roubar a minha energia. A sétima verdade, felicidade não é uma linha de chegada, ela está no próprio caminho. Então, eu preciso ter tempo para comemorar os meus pequenos passos. Eu não posso deixar para comemorar só as minhas grandes realizações. Eu preciso comemorar o caminhar. Eu estou na direção certa? Eu estou evoluindo? Ok, deixa eu comemorar. Quanto mais eu comemoro, quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem. E a oitava verdade é que, se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Acredito que, ocupando essa função de coordenação, necessitamos de mais aulas como essa. Fica a sugestão, equilibrar nossas aulas do curso entre assuntos pedagógicos e assuntos como esse. Gratidão aí, Fabrícia. Olha só, então, o que eu tenho? Né? Eu vou deixar depois essas verdades sobre produtividade com vocês. Mas eu preciso ter escolha, eu preciso ter posicionamento. E lembra daquela história de aprender a falar não? Quando a gente é muito doador ao outro, a gente acolhe o mundo no nosso colo. Só que acolhendo o mundo no nosso colo, a gente deixa de dar atenção para as pessoas que a gente ama. Com isso, eu vou me sentir mega culpada e vou ficar frustrada com o meu trabalho, né? Por quê? Porque eu estou acolhendo tudo, aí eu deixo de fazer o que é importante para a minha vida, e aí eu me frustro com o meu trabalho. Mas cadê? Onde é que eu estou colocando ponto de começo e fim nas minhas atividades? E aí, como é que eu posso dizer não sem desagradar? Vem um monte de pedido. Me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, me ajuda com aquilo. Olha, eu posso sim te ajudar. Não exatamente agora, mas pode ser amanhã? Ou pode ser na semana que vem? Ou, olha, eu não tenho essa informação, eu vou buscar, mas eu não consigo fazer isso agora. Porque você está acolhendo com amorosidade aquele pedido de ajuda, mas você não está virando a agenda do outro. Lembra que se você não se posicionar, você vira a agenda do outro? E se você virar a agenda do outro, o outro tem atividade para você 25 horas por dia, porque só 24 não vai bastar. Então, eu preciso me posicionar. O que eu quero para a minha vida? Qual que é o meu tempo de dedicação para o meu trabalho, para a minha família, para as minhas atividades sociais? Eu, Rejane, ainda sou presidente em 2 ONGs. Então, assim, coordenar 2 equipes de voluntário, né? Coordenar o meu trabalho com criança pequena, com casa, com dinâmica de ser a líder da família, porque lá, aqui em casa, o Natal quem organiza sou eu, os aniversários, tudo. Se eu não
aprender a dizer não para algumas coisas. Se eu não organizar a minha vida em blocos, eu não consigo. E olha que mesmo Tá faltando... não é fácil. Oi? Achei que alguém tinha dito, ó. Então, deixa eu só terminar de compartilhar aqui com vocês, para a gente finalizar. E eu vou deixar meus contatos. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou à disposição. Gente, vai abrindo as câmeras, porque eu quero fazer um mosaico. Vamos tirar uma foto para a gente registrar aqui o nosso momento, né? Na hora que a Regiane terminar o compartilhamento dela, a gente faz uma foto. Vai passando batom, vai abrindo a câmera aí, sabe? Vai dando assim aquela ajeitada. Tá compartilhando para vocês ou não? Tá compartilhado aqui. Joia. Fazendo... Então, aqui, a ação estratégica é aquela folha, né, da produtividade que eu vou mandar para vocês. Dicas e sugestão, né, que eu deixo. Vê aí os diferentes tipos e modos de utilização de agenda, que existem vários. Desabilitar os alertas. Prestar atenção no seu cardápio de comida, água, atividade física. Existe uma técnica Pomodoro, que eu trabalho 20 minutos e descanso 5. Trabalho 20, descanso 5. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. Tem esse método GTD também, que vale a pena dar uma olhada. Tem um teste de um livro também, que é o Inteligência Positiva, porque a gente percebe se a gente está se auto-sabotando ou não em relação ao nosso tempo. Esse material eu vou mandar para a Manu, tá? Fiquem tranquilos que eu compartilho com vocês. Então, eu gostaria de saber de 0 a 10 o quanto valeu a pena estar comigo nessa manhã. Se quiserem, podem abrir aí os microfones, podem falar, dar aí seus feedbacks. Pontos de melhoria também são muito bem-vindos, né? Eu também preciso melhorar a cada momento toda a minha atividade. E deixo também o meu muito obrigada aí com os meus contatos, o meu celular. O meu Instagram, recentemente eu mudei ele era Inspire Pessoas Oficial, hoje está Rejane Duarte _Inspire, tá? E aí, muita gratidão a cada um de vocês que se colocaram aqui, né, à disposição de uma nova aprendizagem, à disposição de buscar por mudanças para ter uma vida cada vez mais equilibrada, né? Que vocês possam praticar algo, lembra do nosso plano de ação? Praticar alguma das dicas, que vocês possam compartilhar também com a equipe de vocês essas dicas, essas instruções. No papel de liderança, a gente precisa sempre levar o que há de melhor para as pessoas, ensinando, orquestrando, porque assim a gente consegue ter uma vida mais leve, né? Realizar todas as ações necessárias, mas com um pouco mais de leveza, tá? Muita gratidão a cada um de vocês. Eu acho que eu falo em nome de todos os colegas e colegas. Depois eu sei que a Manu também vai fazer o agradecimento, mas eu quero agradecer enquanto aos meus colegas coordenadores, dizer que foi um momento muito bom de aprendizagem. Você é uma pessoa muito leve. Nossa, como é bom te ouvir falar. E foi um curso muito bom mesmo. Hoje realmente foi um dos melhores dias, viu, Manu? Muito leve, ela é uma pessoa muito simpática, muito agradável. E eu, por exemplo, já uso uma coisa que é agenda. Eu gosto mais de agenda e de planner. E tem muitas dicas que você deu que eu vou usar com certeza. Então, a gratidão acho que é nossa, muita gratidão mesmo. Gratidão a cada um de vocês. Regiane, eu quero... Alguém mais, além da Cleidiane, quer falar algo em específico para a Regiane, hoje, agora, neste momento, antes de eu finalizar? O pessoal deixou aqui no chat, né? Tudo que eu precisava, excelente, foi 10, maravilhoso. Muita gratidão, viu, gente? Inúmeras, né? Valeu muito a pena, formação maravilhosa. Na hora que você falou de 0 a 10, o povo colocou 100, 1000, foi subindo só os números, assim. Né? Eu fico muito feliz com a fala da Cleidiane, fico muito feliz com os comentários do chat. Que bom que, de fato, a formação foi de encontro com a necessidade de vocês. E quando eu falo de vocês, eu me incluo nisso, né? Quando a Regiane começou, eu falei assim, nossa, não vou falar nada, vou só sugar hoje.
Porque alguns elementos do que você falou, eu já tinha conhecimento, mas a gente revive aquilo e a gente fala assim, nossa, é mesmo, eu não lembrava mais disso, né? Então, assim, como é bom e como é oportuno. E ano passado, eu comecei a trabalhar com a Sonja Rejane, que hoje é a nossa secretária de Educação, e a Sonja, a palavra gratidão é uma palavra que ela fala muito, o tempo inteiro. E eu aprendi muito a palavra gratidão com você, há 5 anos atrás. E hoje gratidão é uma palavra que as pessoas falam muito, né? Então, assim, a palavra hoje, de fato, é gratidão. Gratidão por ter aceito o meu convite, né? Por ter feito essa formação hoje sem nenhum custo, por, de fato, ser um presente para a gente. E foi um presente. Eu tenho certeza que todos nós hoje nós chegamos aqui a um número de 96 participantes. Aprendemos muito com você, com a sua fala. Como a Cleibiane falou, você é uma pessoa leve, né? Você transmite essa leveza para a gente na sua fala, nos seus conhecimentos. Como foi bom lembrar da questão do DISC. Rimos muito aqui, eu, Paula e Delma, né? Elas estavam aqui me acusando e eu queria, inclusive, falar que quem faz bullying, qual é o perfil do DISC desse tipo de pessoa, né? Porque elas estavam aqui, enfim. Então, assim, foi tudo muito bom hoje. Foi uma manhã excelente, foi uma manhã muito proveitosa. E eu espero que todos nós consigamos colocar pelo menos um pouco do que a gente aprendeu hoje aqui em prática e que essa moldura desses 5 anos, desse 2021, que a gente possa conseguir vivê-la. Quando você fez esse processo, eu me lembrei que o que eu planejei em 2016, hoje em 2020, eu já consegui muita coisa. E eu fiquei muito feliz hoje, porque eu já nem me lembrava. Eu falei, nossa, que joia, vou planejar hoje para daqui a mais 5 anos, e vai ser muito bom. Né? Então, eu desejo hoje para a nossa equipe, enquanto rede municipal, muito sucesso, muita leveza, muita administração de tempo, com tranquilidade. E o meu, assim, muito, muito, muito obrigada. Meu abraço muito apertado e carinhoso em você, né? Apesar da distância. E é isso, Rejane. Muito obrigada mesmo, de coração, tá bom? Receba aí o nosso carinho. Gratidão a cada um de vocês, né, que se colocaram aqui à disposição do conhecimento. E vocês podem me seguir lá no Instagram. Isso. Vou e lá colocar também o seu arroba. Oi? Vou colocar o seu arroba, um print, lá no Telegram, tá bom? Para que a gente possa curtir a nossa foto lá de hoje. E quero que vocês abram as câmeras, pessoal, agora. Tá todo mundo de câmera fechada. A foto vai ficar feia. Uai, o que é isso? Vamos abrir rapidinho. E aí, qualquer dúvida também sobre o conteúdo, eu vou mandar para vocês os slides, todo esse material. Qualquer dúvida, podem me chamar também lá no direct. Já falando em gestão do tempo, eu posso não responder de imediato, porque às vezes eu estou trabalhando, estou atendendo, estou nas minhas 1001 demandas, mas eu vou responder com muito amor, tá? Ok. Luciene, Eduarda, Alessandra, Iris, Tatiane, Del, Thiago, Maria Elizabeth. Vamos abrir aí a câmera rapidinho. Francisca, você que vai fazer ou o Josué que vai fazer? Gente, gente, a Tatiane, vocês não estão entendendo. A pessoa está na praia, acho que ela está de férias. Porque eu vi uma foto, mas ela está participando do curso. Ela mandou um comentário no meu WhatsApp aqui, Rejane. Que reflexão maravilhosa, estou adorando. Que gracinha, que bom. Gente, então vamos sorrir. Eu cheguei agora. Eu cheguei de manhã, de madrugada. Sorriso aí, a página 1. Flávia tirou? É porque, gente, esse meu computador aqui... Rejane, se você quiser fazer aí também... Tá joia. O meu computador aqui, página 1, página 2, tá todo mundo aberto. Cida, faz aí também, ó, você tá aí, tô te vendo. Tô vendo a Alessandra, Paulinha, a Alessandra lá do Maronita, a Débora, a Ellen, a Poliana, a Edilene no curso hoje. Gente, que bom que vocês estão aí. A Fabrícia com um bebezinho no colo, que delícia. Gente, ontem eu estava na aula do doutorado, deixa eu contar. A Grazi e o rapaz estava dando aula, ele era um convidado, de repente, no meio da aula. Rejane, a filhinha dele devia ter uns 4 anos.
Chegou no colo, fez, Vup, papai, eu quero você. Gente, mas eu morri de rir, né? Coisas do home office, né? Gente, quem tirou foto aí, a Flávia deve ter feito, que a gente já combinou dela fazer. Eu envio no Telegram, vou enviar para a Rejane. Quem mais do nosso grupo fez, envia para a gente no Telegram. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Rejane, meu abraço, minha gratidão. Fiquem com Deus. Sinta-se à vontade. Eu vou só dar um recadinho para vocês, coordenadoras. 2 recados, bem rápido, tá bom? Vou parar de gravar aqui agora. Parar a gravação.